Prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje vai falar sobre o governo do anticristo e a segunda vinda de Jesus. É extraída do capítulo 5 da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Se você entender a mensagem, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você não entender a mensagem, eu respeito a sua opinião, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 11 para fazermos aqui uma análise nesta leitura da palavra de Deus, que diz assim, a partir do versículo 1: Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Prezados irmãos, minhas irmãs em Cristo, eu trago para vocês esta mensagem da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos exortando, nos alertando acerca da vinda de Jesus. Eu quero vos dizer que atentem para esta mensagem. A minha linha de raciocínio quanto à vinda de Jesus, quando se fala das três escolas, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, eu fico com a escola pré-tribulacionismo. Na minha crença, a igreja não passará pela grande tribulação. Veja bem, a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Mas eu chamo a atenção de vocês, trazendo esta mensagem, para que nós façamos uma análise neste capítulo 5, que Paulo está falando aos irmãos da igreja, e serve para nós também, porque antes, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele está alertando os irmãos que estavam preocupados. Aqueles crentes que eles sabiam da vinda de Jesus, que Paulo os anunciava, e eles ficavam preocupados acerca dos seus entes queridos, dos que partiram antes da vinda de Jesus. É notório que aqueles crentes, os crentes da igreja primitiva, eles esperavam Jesus por aqueles dias. Então, como Jesus estava demorando, vamos dizer assim, a voltar, os irmãos morriam, fisicamente falando, eles ficavam preocupados quanto àqueles que morreram antes da vinda de Jesus. E Paulo agora começa a alertá-los, dizendo, irmãos, acerca dos que dormem, não sejais ignorantes. Não se preocupem quanto a eles, porque Cristo morreu também por eles. E o mesmo Senhor descerá do céu, a voz do arcanjo, no som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha só, fiquem atentos, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nós nos uniremos a eles nas nuvens quando encontrarmos com o Senhor. Aí nós estaremos para sempre com Ele. Tá bom? Fiquem atentos a isto, creiam nisto e consolem os outros irmãos acerca deste assunto. Era o que Paulo dizia, está aqui no capítulo 4 da primeira carta. Ele estava ali acalmando o ânimo dos irmãos, para que eles não se preocupassem quanto aos que morreram a respeito da vinda de Jesus. O que seria deles? Seriam ressuscitados primeiro. Esse primeiro é infração de milésimo de segundo. Quer dizer que os que estão vivos não precedem os que dormem.
certo? Os que estão vivos não subirão primeiro, e sim, os que estão mortos, fisicamente falando, ressuscitarão, e os que estão vivos, eles se encontram nos ares. Nos encontraremos, certo? Ou vivos ou mortos, ressuscitaremos, ou seremos arrebatados, nos encontraremos nos ares com o Senhor, e iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, e para sempre estaremos com o Senhor. Isso que Paulo confortava o ânimo deles. Aí no capítulo 5, como eu li, ele está dizendo assim: olha, irmãos, agora acerca dos tempos e das épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque vocês mesmos sabem que o Senhor virá como o ladrão de noite. Porque Paulo já falava, olha, Jesus, e muitos deles já tinham ouvido o próprio Jesus falar, olha, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Ficai atento. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, dizia Jesus para eles. Não é isso? Para os apóstolos, para aquele povo daquela época. E mesmo tempos depois, Paulo estava ali alertando. Vocês já sabem disso. Vocês sabem da história. Que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. E agora ele começa a dizer assim, olha. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Deixa eu falar aqui para você, meu irmão, minha irmã. O que Paulo está nos dizendo, atente para isso. Há muitas pessoas dizendo que nós não vamos passar por isto. E o que eu afirmo é que nós não vamos passar pela grande tribulação, mas isto aqui vai acontecer. Olha o versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 7. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, versículo 8, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha o que ele está dizendo. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha, irmãos, isso aqui é muito forte. Atente para isso. O que Paulo está dizendo é que essas coisas vão acontecer. O anticristo já está montando o seu governo. Ele já está colocando as bases. E a igreja passará por isto. A igreja contemplará isto. O anticristo, ele está já projetando um governo que venha trazer paz para as pessoas, que venha trazer bonança, que venha trazer facilidade, que venha trazer conforto. E nós, como seres humanos, nós gostamos de conforto, claro. As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Eu até acredito que a felicidade é em Cristo Jesus, mas dinheiro traz alegria. Dinheiro traz tranquilidade, sim. Qual é a pessoa que tem muito dinheiro que vive chorando, que vive triste, que vive acabrunhado? Porque o dinheiro ele traz um certo consolo, um conforto. Quem tem dinheiro come melhor, quem tem dinheiro veste melhor, quem tem dinheiro vive bem, viaja mais, vive mais tranquilo. Porque a facilidade das riquezas traz conforto às pessoas. E as pessoas terão conforto, porque o anticristo trará conforto para as pessoas. E a tão sonhada paz, as pessoas suspirarão. O mundo todo dirá, agora temos o governo que nós tanto esperávamos, porque trará facilidade. Maquinários agrícolas, a ciência se multiplicará cada vez mais, a tecnologia avançará, as pessoas que adoecerão terão tratamento gratuito, porque isso vai acontecer, e as pessoas dirão, temos paz e segurança. Mas a igreja estará nesse tempo na terra? Sim. E daqui a pouco eu vou explicar para você. A igreja nesse tempo estará na terra. A igreja passará por isto. E muitos crentes se sentirão confortados. Ficarão alegres. E irão até glorificar a Deus. Irão até prestar culto a Deus. Por conta disso, da tão sonhada paz que alcançarão. Olha o que Paulo está dizendo. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha o conselho dele. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite.
Atente para Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Elas receberam um convite, elas foram selecionadas. Elas receberam as suas indumentárias, todas as 10. Receberam as suas lâmpadas, receberam azeite. E elas estavam ali prontas para acompanhar a noiva, para recepcionar o noivo. Se o noivo tivesse voltado naquele momento, todas as 10 tinham entrado. O problema foi que o noivo tardou e chegou à noite. E o que aconteceu? Elas se embriagaram de sono. As 10 dormiram. A única diferença é que 5 delas, que eram prudentes, elas estavam com o azeite de reserva. Ou seja, a esperança da entrada para a festa. Elas estavam aguardando. Elas reservaram o azeite. Elas foram precavidas. As outras dormiram porque era noite. E a parábola diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo. E quando elas tentaram se preparar, já era tarde demais. E Paulo está dizendo que para que nós não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. É lamentável o que eu vou falar, irmãos. Mas quantos crentes estão embriagados? Muitos estão embriagados porque são líderes de igrejas, são líderes de campo, e tem um povo a seu dispor. E às vezes a gente pensa, não, mas eles estão cuidando, preparando pessoas para o céu. Não, muitos deles, muitos estão embriagados com o poder. Estão embriagados com a renda da igreja. Estão embriagados com os seus apartamentos de aluguel. A sua fazenda que agora cresceu diária. O gado que está aumentando. Estão embriagados com os filhos que estão cursando a faculdade e já estão montando um projeto para que ao concluir a faculdade eles sejam bem-sucedidos financeiramente e aí dá um amparo a eles que são os pais. Não é pecado estudar, claro que não, nós não sabemos quando Jesus voltará. Não é pecado adquirir bens, não. O problema é que muitos estão embriagados, eles estão tal qual o povo do tempo de Noé. Porque eles só queriam saber de comer, beber, casar, dar sem casamento. Eles não queriam saber de Deus. Eles estavam tão apegados às coisas terrenas, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. E Jesus avisa de antemão, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos crentes estão embriagados com o poder temporal. Estão embriagados com a política partidária. Estão embriagados com a boa remuneração do seu emprego. Estão embriagados com as coisas supérfluas desta vida. E muitos estão até cultuando, estão embriagados até mesmo com movimentos em cultos. Eles estão achando que está agradando a Deus. Estão embriagados com a religiosidade. E Paulo está nos avisando, vigiemos, pois, e não façamos como os demais. Porque nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos do dia, nós somos da luz, então fiquemos atentos. Sóbrios, o que é sobriedade? O que é ser sóbrio? É ser cauteloso. É andar com moderação, com modéstia, não na extravagância, não se tornar um super crente, se tornar um religioso, e sim um salvo na pessoa de Jesus Cristo, porque essas coisas, irmãos, acontecerão. O anticristo vai apresentar um modelo de adoração a Deus e muitas pessoas vão acreditar nisso. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 24, estai atentos, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quando isso? Nesse período que o anticristo vai estar implantando o seu governo na terra, antes da grande tribulação, antes da vinda de Jesus. Olha só, você sabe o que é um prodígio? Jesus diz que os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos pastores, eles farão sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Olha, um milagre, por exemplo, um milagre, uma cura é um milagre. Qualquer coisa que vem da parte de Deus para nós, uma coisa que parece impossível e que acontece, é um milagre de Deus para nós. E um prodígio? Eu nunca presenciei, mas já ouvi falar de pessoas que faltava um membro, por exemplo, faltava uma perna. E Deus faz um super milagre, vamos dizer, um milagre extraordinário. Um prodígio é um milagre extraordinário. Aquele membro, por exemplo, a perna se aparece no lugar que não tinha. Isso são coisas que Deus faz. Que Deus faz, Deus do impossível. Isso é um prodígio. E Jesus está dizendo que esses falsos cristos e falsos profetas farão prodígios. Então as pessoas acreditarão, olha, Deus operou um prodígio. Deus operou um milagre. E eles vão acreditar nisto.
porque eles vão estar embriagados, eles vão estar dormindo, eles vão estar tal quais as 5 virgens loucas que dormiram embriagadas de sono, dormiram e não entraram para as bodas do Cordeiro, que é a mesma vinda de Jesus, para buscar o que está atento, vigilante. Louvado seja o nosso Deus. Olha, nós temos que ser sóbrio, vigilante, e colocar a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete, proteger a mente, proteger a cabeça, proteger a mente, para que não seja embriagado, para que não seja apanhado pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, pelos falsos movimentos que vai acontecer. E quando nós passarmos por isto, nós seremos arrebatados e salvos da grande ira de Deus. Por que eu digo, irmãos? Atentem para o que eu vou dizer. Por que eu estou dizendo isso? Que essas coisas aqui acontecerão. Faça uma análise, leia o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Por que eu estou dizendo que isso que vai acontecer? Vou repetir, nós só não vamos passar pela grande tribulação, mas por estas aflições a igreja vai passar. A igreja vai passar por um período do governo do anticristo na terra, antes da vinda de Jesus. Eu vou já ler outra passagem e vou mostrar para você. Meses atrás, eu tive um sonho. Foi assim, algo que parecia tão real. Eu estava num lugar onde tinha muita gente, muita gente. E ali tinha se feito um decreto de um governo mundial, decretado algo parecido com o tratado do 666, que a Bíblia diz que as pessoas receberão na testa e na mão direita um sinal com o número 666. É claro que isto é uma simbologia. Já falo de antemão, ninguém vai ter na mão, nem na testa, o número 666. É uma simbologia. Mas podemos dizer que é um decreto, certo? É um sistema satânico que vai acontecer. E as pessoas que aderirem a esse tratado ficarão de fora da vinda de Jesus. Os que não aderirem, eles sofrerão retaliações. Os crentes que mantiverem fiéis sofrerão retaliações para serem salvos. Nesse sonho, eu via muita gente aderindo ao decreto. Eles recebiam como se fosse um carimbo na testa ou mesmo na mão. E aqueles que eram carimbados, eles estavam agora fora da retaliação do governo. E os que não aceitavam, eles sofreriam sanções e até mesmo a morte. E eu era um dos que ficava atento àquilo. E eu jamais iria aceitar esse decreto, esse tratado. E eu via muitas, como eu disse, muitas pessoas, e as pessoas estavam eufóricas, as pessoas estavam alegres, porque eles estavam felizes. E eles se sentiam seguros, eles se sentiam em paz, eles se sentiam confortáveis, tinha tudo para eles, era uma vida de bonança. E eu vi um pastor, que é o meu pastor, ele estava até assim com a camisa listras assim na horizontal, e eu via muito claramente. E eu via que ele estava assim atento ao que estava acontecendo. Ele estava num lugar, com um pouco ele ia para outro, tipo assim, fugindo, escapando, né? Assim, saindo da perseguição. Porque ele sabia, assim como eu sabia, que aquilo era o governo do anticristo que estava sendo implantado e Jesus voltaria a qualquer momento. Como eu disse, nós estávamos passando por aquele processo. Nós estávamos passando por aquele sistema governamental do anticristo. E o pastor estava ali atento, fugindo, tentando escapar. Ele sabia que ele não poderia aceitar o tratado. Não poderia aderir ao decreto. Ele estava fugindo dali, tentando fugir, assim como eu também estava fugindo daquilo. Quando de repente apareceram dois seguranças com umas armas de grosso calibre, um chegou e colocou na minha testa a arma, porque ele sabia que eu não queria aceitar o decreto. E eu estava ali tão confiante, no momento eu não senti medo da morte. Eu estava tão confiante, eu estava seguro do que eu queria. E quando o outro disse, não, ele está seguro do que quer. E eles saíram à busca, porque eles não procuravam todas as pessoas. As pessoas, como eu disse, estavam alegres. Eles estavam procurando crentes. Eles estavam procurando alguém para aceitar o tratado, o decreto, ou então morrer se não aceitasse o decreto. E depois eu não vi mais o pastor. E logo em seguida eu vi assim, como se um mar muito grande, muitos grandes tanques, reservatórios de água, cheio de peixes. Eu via muitos peixes grandes, muitos. Era imenso aquele lago, era como se fosse um mar mesmo,
assim, com repartições, com muitos peixes, e aqueles peixes era para alimentação das pessoas. Ali já era o governo do anticristo já provendo ou providenciando mantimento para as pessoas. E as pessoas estavam alegres. Depois eu despertei do sono, acordei assim, vou dizer assim, como se não apavorado, mas preocupado com aquele sonho, porque parecia tão real. E meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer? A igreja passará por esse período. É por isso que Paulo está dizendo, irmãos, olha, irmãos, vocês já não estão em trevas, para que esse dia vos surpreenda como se faz um ladrão. Então você não deva se surpreender quando isto acontecer. Ele está nos alertando para que nós sejamos vigilantes quando esse dia chegar, irmãos. Porque nós vamos passar por isso, vai apertar, o cerco vai fechar, a coisa vai estreitar. Atente, o teu tempo de crença não te garante a salvação. A tua pregação não te garante a salvação. O teu louvor bonito não te garante a salvação. A fé do teu pai, da tua mãe não te garante salvação. A patente, o cargo que o teu pai tem na igreja, meu filho, não te garantirá a salvação. É individual. É individual. É somente o que ficar vigilante, o que persistir. Atente, crendo você ou não, meu irmão, minha irmã, a igreja passará por estas aflições no governo do anticristo. E quando você superar, se for preciso até morrer, nesse dia, tu terá a tua salvação garantida. Como eu disse, eu vou reafirmar, vou confirmar aqui. Agora você vai para o capítulo 2 da segunda carta à igreja de Tessalônica. Olha o que diz aqui o capítulo 2. Eu vou ler aqui na íntegra. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Qual reunião é essa? O encontro nos ares e a ceia das bodas do Cordeiro. Rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá, ou seja, a vinda de Jesus não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, como eu disse antes, ele não vem dizendo que é Deus, porque senão não enganaria ninguém. Ele não vai dizer, olha gente, aqui eu sou um Deus. Não, ele não vai dizer isso. É como se fosse Deus. Então de que maneira, irmão Beto? Vem cultuando, vem divulgando o evangelho, vem nas igrejas, formando igrejas. Ele vem realizando eventos, festas. Ele virá fazendo todo um processo que nós fazemos hoje. Culto, festas, reuniões. Ele virá fazendo no nome de Deus. E muitos crentes dirão, olha, Deus está em nosso meio. E Paulo está dizendo, atente para o que vai acontecer. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. É só na vinda de Jesus que ele vai aniquilar o anticristo, o iníquo. Agora Paulo, novamente, ele volta a dizer, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo a essência, o poder de Satanás. Olha o que ele diz aqui, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Mais uma vez falando em sinais e prodígios. Lembra que eu li ainda agora que Jesus fala, Mateus 24, 24, que os falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos? Pois é, será nesse período em que o anticristo trará paz para a terra. Eu fico preocupado quando as pessoas pedem paz, pedem que o Brasil tenha paz, que passe toda a crise, que normalize, que controle a economia, que os preços parem de subir, que haja paz, que haja facilidade, que haja bonança.
E as pessoas rogam por isso. Claro, somos carne, pedimos isso. Isso vai acontecer. Aparecerá um governo que trará, e muitos crentes, irmãos, eles vão dormir. Muitos crentes vão se embriagar com isso. Muitos crentes vão ficar aliviados. Muitos crentes vão ficar satisfeitos e eles vão para os templos fazerem culto a Deus, só que eles não vão estar vigilantes. Eles vão ser surpreendidos. E Paulo está dizendo, e quando disserem, temos paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição. Sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas estarão descansadas, e muitos crentes descansados nas coisas boas, na tranquilidade, nas benécias, nas bonanças. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e eles ficarão. E Paulo está dizendo, porque esses sinais e prodígios da mentira vão dizer, olha, Deus operou, olha, Deus está no nosso meio, olha, Deus visitou o seu povo, Deus estava aqui, glória a Deus, operou milagres, operou maravilhas. Porque Deus vai estar nos templos, esse falso Deus, esse falso sistema de Satanás, essa falsa religiosidade, essa falsa crença, essa falsa fé, esse engano que vai acontecer, que vai pegar muita gente de surpresa, tal qual as 5 virgens loucas. Volto a dizer, as virgens estavam esperando quem? O noivo. Quem é o noivo? Jesus. Esperando para quê? Para as bodas do casamento. Casamento de quem? Do noivo com a noiva. Casamento de quem? Do noivo Jesus com a noiva a igreja. E eles foram apanhados de surpresas. Eles dormiram e embriagaram-se no sono. E Paulo está nos alertando para que nós não durmamos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam amor à verdade para serem salvos. Muitos estão enganados. Muitos estão perdendo tempo nas igrejas, nos cultos, nos momentos do culto. Muitos estão mais preocupados em se mostrar, muitos estão preocupados em cantar bonito, muitos estão preocupados em apresentar melhor, muitos estão preocupados até mesmo de participar de todos os cultos, mas eles estão concentrados naquilo que vem emocionar o seu ego. É tanto quando se fala de algo que vai lhe beneficiar, derrama em pranto, em choro. Quantas palavras proféticas de consolo, de conforto, que a tua lágrima vai ser enxugada, que o teu caso vai ser resolvido. E aquelas profecias de antigamente, de exortação, põe a tua casa em ordem, por que não tem mais? Vocês estão entendendo? As pessoas estão embriagadas com o momento, as pessoas estão embriagadas com a crença, com a religiosidade, e estão esquecendo da vinda de Jesus. Que se não estivermos apercebidos, seremos apanhados de surpresa e será um lamento sem solução. Portanto, meu irmão, minha irmã, vigie, trabalhe, cuide dos seus negócios, adquire bens, não é pecado, mas atente-se, Jesus virá de noite, como vem um ladrão. Assim como o ladrão vem à noite de surpresa, Jesus também virá de surpresa para os que o aguardam. Que esta mensagem possa penetrar no teu coração. Faça uma análise de história ao Espírito Santo. Pergunte se isto que eu falei é verdade. Ele vai te esclarecer. Se você pedir de alma contrita, o Espírito Santo te esclarecerá. E você será bem sucedido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.